Fala, meus irmãos, tudo bem? E aí, como é que vai? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje chegamos à lição de número 9, que traz o assunto O Fim Trágico de Saul. Essa lição ela é baseada desde o capítulo 21 até o capítulo 31, abrangendo então 10 capítulos do livro de Samuel, que é o que nós estamos estudando nesse trimestre. Na lição de número 5, nós falamos sobre o chamado de Saul e a sua unção como a sua consagração como o primeiro rei de Israel. E aqui na lição de número 9 vai falar sobre o fim de sua vida e também do seu reinado. Lembrando que todas as lições anteriores estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link de todas as outras lições. E nós temos também aqui no nosso canal uma playlist com todas as lições da escola bíblica deste trimestre, tá? O texto áureo diz assim: E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. 1 Samuel, capítulo 24, verso 6. A verdade prática diz assim: Em que pese a crueldade de Saul, que o levou a um fim trágico, Davi não lhe retribuiu com o mal e ainda chorou a sua morte. A Bíblia vai dizer que Davi amava Saul e que também amava Jonatas, o seu amigo, e que o seu amor era sincero. Por isso também ele não retribuía as maldades e as ofensas que Saul lançava sobre ele. A nossa leitura bíblica é todo o capítulo 24, desde o verso 1 até o verso 22, e nós vamos ler agora na versão NAA. Vou colocar o texto aqui na tela também para você acompanhar. Vamos ler juntos? Diz assim o texto: Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou e saiu da caverna e seguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: Por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu Senhor pode ver com os seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal nem rebeldia.
Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei. Porém, não estenderei a minha mão contra o rei. Como o provérbio dos antigos diz, dos perversos procede a perversidade. Mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor, meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem persegue um cão morto? Há uma pulga. Que o Senhor Deus seja o juiz e julgue entre nós dois. Que ele examine e defenda a minha causa e me faça justiça e me livre das mãos do rei. Quando Davi acabou de falar todas estas palavras, Saul disse: É esta a sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: Você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu o recompensei com o mal. Hoje você mostrou que fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos, e você não me matou, porque quem é que encontra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência nem apagará o meu nome da casa de meu pai. Davi jurou a Saul. Este foi para casa, mas Davi e seus homens foram ao lugar seguro. Amém, glória a Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Gente, a nossa lição ela tem 3 objetivos, como vocês já conhecem. Conhecem que tem 3 objetivos, né? Não quais são. Os objetivos dessa lição são esses. Primeiro, reconhecer que Deus age na perseguição. Segundo, aprender com as atitudes de Davi. E terceiro, entregar tudo nas mãos de Deus. E também a nossa lição ela tem 3 tópicos e cada tópico possui 3 pontos para a gente poder analisar, né? 3 pontos ou 3 subtópicos. O primeiro tópico fala sobre Saul persegue Davi. O segundo tópico fala sobre as atitudes de Davi. E o terceiro tópico fala sobre a morte de Saul, tá? E vamos agora falar sobre o primeiro tópico. E antes de entrar na lição, como de costume, eu já quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like para nos ajudar e comenta aqui embaixo de qual congregação você é e de qual cidade você está falando, tá? Como muitos aqui já me conhecem, sou o Denis, daqui de Belém do Pará, sou pastor na igreja Assembleia de Deus, a igreja mãe, e tem muita gente boa que nos acompanha aqui mesmo de Belém, de Ananindeua, de Marituba e também de fora do Pará, como no Amazonas. Tem muita gente que nos acompanha aí do Amazonas. Se você é do Amazonas, um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua vida. Tem gente que nos acompanha de São José dos Campos, em São Paulo. Um grande abraço também à igreja em São José dos Campos. Tem gente que nos acompanha no Rio de Janeiro. Tem gente que nos acompanha do Maranhão. Enfim, são muitos lugares, né? Eu agradeço a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, que estudam com a gente, que comentam, que deixam opiniões, sugestões. Inclusive, eu peço a você que deixe aqui também nos comentários a sua sugestão. O que você acha que nós poderíamos fazer para melhorar a nossa aula, para melhorar o nosso estudo, para melhorar a dinâmica daquilo que nós ensinamos aqui. Eu sou grato à vida de todos vocês, que Deus abençoe, e nós estamos juntos, tá? Estou aberto às suas críticas, às suas opiniões e a tudo aquilo que você tem
a somar e a acrescentar aqui nessa escola bíblica, tá bom? Vamos entrar então aqui no primeiro ponto. A lição de hoje ela é muito rica em ensinamentos que esses ensinamentos podem nos ajudar a superar qualquer dificuldade. Todos nós passamos e vivemos dificuldades e a lição vai falar sobre isso nessa noite, nesse momento, né? Hoje é terça-feira à noite que eu estou gravando hoje. Por isso eu falei à noite, né? Todos nós passamos dificuldades, então a lição ela vai tratar de pelo menos duas coisas: sobre as dificuldades que nós passamos e enfrentamos e como nós devemos reagir a essas dificuldades que surgem. O primeiro tópico vai falar sobre a perseguição de Saul a Davi. E o primeiro ponto é fruto do ciúme e inveja. Aqui vai explicar o motivo dessa perseguição. O verso que vamos ler é o verso de número 11 do capítulo 21, que diz: Não é esta que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ciúmes é o medo de perder o que possui. Inveja diz respeito a um rancor por não ter o que o outro tem. Ao perceber o carisma, o sucesso e a graça divina derramada sobre Davi, Saul escolhe o pior dos caminhos e passa a invejá-lo. A inveja na Bíblia é mostrada como uma obra da carne. Tudo começa com a música que ficou conhecida, que diz: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Em vez de se alegrar com os seus milhares, ele, Saul, né, inveja os 10 milhares de Davi. Inveja significa isso, um descontentamento ou desejo profundo por aquilo que pertence aos outros. Aqui vai mostrar, então, o início da inveja de Saul, que ocasionou depois, né, em seguida, a perseguição de Saul a Davi. A gente lendo a história, a gente vai perceber que Saul, espiritualmente, ele compreende que foi rejeitado por Deus. E se ele foi rejeitado, ele automaticamente iria entender que Deus havia escolhido outra pessoa. E se Deus escolheu outra pessoa, cabia a ele, a Saul, agora encontrar, descobrir quem seria essa outra pessoa, e na mente dele funcionava assim: eu mato essa pessoa que Deus escolheu para reinar em meu lugar, e assim eu consigo estabelecer o meu trono e a minha descendência no trono. Talvez essa fosse o pensamento, né, de Saul. Por isso ele passa a invejar Davi. Eu entendo que Saul ele compreende que Davi seria o escolhido de Deus pelas pistas que foram se apresentando. Davi aparece derrotando Golias. Depois Davi passa a ser um grande soldado, matando vários inimigos, até mais do que Saul. As coisas davam certo para Davi, mesmo ele sendo perseguido e rejeitado e tratado na nação inteira como um criminoso. As coisas davam certo para Davi. Então, Saul não era besta, ele foi juntando as peças e esse é o cara que Deus escolheu. Então, eu tenho que matar ele. O primeiro ponto aqui, dentro desse tópico, é fruto do ciúme e da inveja. O segundo ponto vai falar sobre o espírito maligno. Verso de número 18 diz assim: Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de linho. A perseguição de Saul
não apenas insensata, mas é maligna em sua essência, pois é inspirada pelo inferno. Ao lermos todo o contexto, percebemos que Saul é possuído por um espírito maligno e ato contínuo procura encravar a Davi com a sua lança. Isso está em Samuel 19, do verso 9 e 10. Sua obsessão pelo poder distorceu a realidade e fez de Davi um inimigo. Tentando matar Davi, Saul vai gradativamente se destruindo. A inveja é um dos vícios mais destrutivos da alma. Não faltaram conselhos, inclusive Jonatas, o seu filho, para advertir Saul acerca dessa caminhada de autodestruição, mas ele não ouviu. Então, mostra aqui nesse segundo ponto que Saul estava de fato determinado em matar Davi. E um primeiro ponto vai dizer que a motivação era a inveja e o ciúme. E a inveja e o ciúme não é que Davi já era rei, porque ele não era. Mas Saul era o rei. Então a inveja era de Davi, era porque Davi tinha a unção, era o escolhido de Deus. E Davi vai mostrar, né, com várias características dessa presença de Deus na vida dele. Então, o primeiro ponto, inveja e ciúme. E o segundo ponto aqui dentro, o espírito maligno. Ele estava sob influência maligna. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre influência maligna e as características que as pessoas que estão debaixo dessa influência, elas apresentam. Então, muito bom também um vídeo sobre influência maligna. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você depois assistir. O terceiro ponto aqui vai falar sobre a perseguição, que não foi algo momentâneo. Nós vamos ler aqui agora e vamos perceber que a perseguição de Saul a Davi durou pelo menos 10 anos, gente. Uma década. Então, uma coisa é você ser perseguido um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, mas 10 anos sofrendo essa perseguição e ainda conseguir amar o perseguidor é algo que só alguém com a presença de Deus poderia fazer. Vamos ler então aqui o terceiro ponto, que está baseado no verso 14 do capítulo 23. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Só esse verso aqui já mostra a ação divina sobre a vida de Davi, porque Saul o perseguia todos os dias durante 10 anos, mas Deus é quem guardava Davi, e ele não o entregou nas mãos de Saul. Esse é outro fato sobre a perseguição de Saul. Não foi algo temporário ou rápido, durou 10 anos, exigindo inclusive o exílio de Davi em terras filisteias, conforme o capítulo 27, verso 1. Sabemos que Davi assumiu o reino com 30 anos de idade, conforme 2 Samuel, capítulo 5, verso 4. Considerando que a unção recebida de Samuel ocorreu quando ele era bem jovem, concluímos que a perseguição toda durou 10 anos ou mais. Pensemos o que significa ser perseguido por um tempo tão longo por alguém tão poderoso que inclusive colocou toda a estrutura de Estado contra Davi como se este fosse um criminoso. E como nós falamos anteriormente, Davi em nenhum momento ele se rebela contra Saul. Mais para frente nós vamos ver agora nas atitudes de Davi que até mesmo Davi chora e lamenta a morte de Saul. Outras pessoas até iriam comemorar, né? Mas Davi ele não age dessa forma. Aqui nós encerramos o primeiro ponto, o primeiro tópico, aliás, e entramos agora no segundo tópico, atitudes de Davi. E a primeira atitude de Davi não espiritualizou o problema. Isso aqui é algo que muita gente equivocadamente faz.
tudo é maldição, tudo leva para o campo espiritual, quando nós poderíamos facilmente resolver as coisas de forma prática. Então vamos ver aqui, verso de número 4 do capítulo 24. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi furtivamente, cortou a orla do manto de Saul, que foi o episódio que nós lemos na leitura bíblica desta lição. Aqui Davi não espiritualiza o problema, e ele, tendo um discernimento e uma leitura do todo, né, de toda uma história, ele talvez aqui fosse o caminho mais rápido ao trono. Saul é o rei, eu estou sendo perseguido, eu mato Saul e assumo o trono. Muito simples e muito rápido, muito prático. E Deus está me dando essa oportunidade, mas Davi não vê assim. Davi entende que ele, sendo um homem de Deus, ele não poderia matar uma outra pessoa que havia sido ungida por Deus. Então Davi, não pela pessoa somente de Saul, mas pela autoridade que essa pessoa possuía, representava, Davi respeita isso. Davi respeita a unção de Deus na vida de Saul. Por isso ele não estende a mão contra o rei. Segunda atitude de Davi, ele não odiou. Isso aqui é fantástico. Olha só, é o verso 9 do capítulo 24. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem Davi procura fazer-te mal? Davi, ele questiona de onde vem essa influência que vem sobre Saul, embora Davi já soubesse, mas ele questiona para que Saul possa refletir sobre o que ele está fazendo. Olha o que diz aqui. A segunda atitude de Davi revela muito sobre o caráter dele e a sua recusa do ódio contra Saul. O ódio é um sentimento que não deve habitar no coração do salvo. João, o apóstolo, vai dizer que quem odeia é do maligno e se assemelha a Caim, que matou seu irmão porque as suas obras eram más. Então, esse aspecto de Davi vai falar sobre o caráter dele. E nós devemos copiar isso para a nossa vida. Muitas vezes somos alvos das pessoas que nos agridem, que nos ofendem, que nos fazem mal, e a reação natural seria retribuir a ofensa, retribuir a maldade. E o Senhor, ele nos leva a um nível maior de maturidade, aonde que nós devemos retribuir a maldade com o bem. Olha que coisa dificílima de fazer, mas aqueles que possuem o Espírito de Deus, eles precisam exercitar isso. A terceira atitude de Davi aqui é entregar a Deus coisas que nós precisamos aprender a fazer. Verso de número 12 do capítulo 24. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Uma outra atitude fantástica de Davi aqui, que dispensa comentários, mas a gente até já comentou no ponto anterior. Uma dificuldade que nós temos agora é entregar as coisas nas mãos de Deus. Muitas vezes, quando nós somos injustiçados, a nossa primeira atitude é buscar os nossos direitos, é fazer valer os nossos direitos, custe o que custar. Quando não, quando a Bíblia nos orienta que nós devemos entregar nas mãos de Deus. Deus, ele é o vingador, Deus é o justo juiz, e muitas vezes, ainda que tenhamos razão, não podemos assumir esse papel de julgar, de fazer cumprir a justiça. Deus é aquele que julga e que recompensa cada um segundo as suas obras. A nossa parte é muito difícil, mas é de retribuir o mal com o bem. E aqui nós vamos falar, no terceiro e último tópico, sobre a morte de Saul. O primeiro ponto é:
Davi rejeita matar Saul. Davi teve várias oportunidades de fazer isso e ele não o fez. Então, esse foi um peso, uma dor que Davi não carregou. Diz assim, verso 23 do capítulo 26: Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Poucas coisas são tão danosas quanto o ressentimento ou a mágoa. Ressentir significa sentir de novo, de novo, de novo. Num ciclo venenoso, sem fim. Significa viver indefinidamente uma experiência do passado que nos machucou e que insistimos em trazê-la para o presente. Muita gente não vê a sua vida avançar porque vive presa a algo que a feriu. Davi foi muito machucado, mas decidiu que não viveria em função disso. Deveríamos fazer o mesmo. Então, Davi, mesmo tendo sido perseguido, humilhado, muitas vezes por Saul, e Davi não internaliza isso, ele não fica ressentido, e isso é um exercício, né? Precisamos exercitar isso. O que passou, passou, e precisamos ir adiante, avançar, porque esses sentimentos negativos, eles nos paralisam e nos impedem de seguir adiante. E Deus ele quer que avancemos, Deus ele quer que prossigamos. Então não podemos ficar presos a esses sentimentos. Foi o que Davi fez. Segunda coisa aqui dentro, Saul consulta uma médium. Verso de número 7 do capítulo 28. Então disse Saul a seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium para que me encontre com ela e a consulte. No capítulo 28 traz um dos pontos mais trágicos da vida de Saul. À medida que o seu fim se aproxima, Saul experimenta o silêncio divino, e no texto de 28, capítulo 28, verso 6, registra que Deus não falou com ele pelos meios convencionais e legítimos da época, sonhos, urim, sacerdotes, os profetas. A informação do verso 3 sobre Saul haver expulsado de Israel todos os médios e adivinhos prepara-nos para um choque de ver Saul procurando a ajuda de uma médium, sendo hipócrita e pecando deliberadamente. A lei de Moisés condena todas as formas de espiritismo. E aqui nós temos algumas referências. Êxodo capítulo 22, Levítico capítulo 19 e capítulo 20 também, e Deuteronômio capítulo 18. E aqui nós vemos o desespero de alguém que não tem a presença de Deus, não tem mais a orientação de Deus, deliberadamente pecou e se afastou do Senhor, e agora, como um ato de arrogância, ele exige que Deus fale com ele. E como Deus não fala, e como Samuel, o intermediário ali, que Saul entendia como sendo um representante de Deus, Samuel já havia morrido. Então Saul, numa situação de desespero, procura essa médium, essa feiticeira, para que ela trouxesse de volta Samuel, para que Saul pudesse consultar a Deus através de Samuel. Esse é um ponto muito discutido entre os teólogos e eruditos e estudiosos. Uns dizem que realmente Samuel veio do mundo dos mortos para falar com Saul. Outros dizem que era um demônio enganando e iludindo Saul. O ponto é que Deus já havia rejeitado Saul. E isso só mostra a loucura que o homem é capaz de fazer quando ele está
distante de Deus. Aqui no terceiro e último ponto, nós vamos ver a morte de Saul, verso de número 4 do capítulo 31. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. A morte de Saul é humilhante e desastrosa. Chegamos a sentir pena ao constatar que foi ele mesmo que trouxe essa tragédia sobre si. Aqui não vamos entrar em detalhes sobre a morte de Saul, mas tudo o que Saul estava fazendo o estava encaminhando para essa tragédia e para esse trágico fim. Muitas vezes as pessoas usam de palavras como determine a sua vitória, isso e aquilo, mas as nossas as nossas derrotas ou as nossas vitórias, elas são, sim, determinadas pelas decisões que a gente toma. Então, uma atitude, muitas vezes, é até mais poderosa do que uma palavra, porque muitas vezes as pessoas falam uma coisa, mas agem de uma outra forma. Então, muitos dizem que amam a Deus, mas não demonstram isso com as suas atitudes. E Tiago vai falar na sua epístola que a fé sem obras, ela é morta. Nós não podemos ter a fé apenas de falar, mas também a fé de agir. A aplicação pessoal diz assim: o orgulhoso Saul é humilhado, enquanto Davi é elevado ao trono. Deus resiste ao soberbo e exalta o humilde. Aqui nós encerramos a nossa lição. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Quero pedir a você agora, responda aqui nos comentários o questionário da nossa lição. A primeira pergunta é: conforme a lição, a perseguição de Saul era fruto de quê? Segunda pergunta: mencione as atitudes de Davi frente às perseguições sofridas. Terceira pergunta: segunda lição, qual o remédio para o ressentimento? Mais uma vez eu te agradeço por estar e nos acompanhar até aqui. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para nos ajudar e agora no fim compartilhe esse vídeo com alguém. Fica na paz e até a próxima.